Bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, agora trazendo uma introdução ao tema Atributos da Divindade. Então, antes da gente dar início ao estudo dos atributos da divindade de Deus, a gente vai tratar das questões 10, 11 e 12, que é uma introdução, antes da gente dar início ao estudo dos atributos em si. Então, na questão 10, Allan Kardec pergunta assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem: não, falta-lhe para isso o sentido. O que os espíritos querem dizer com isso? A gente entende que aqui os espíritos estão dizendo que o ser humano, na atual condição, da humanidade na Terra, nós ainda não temos um sentido capaz de compreender, Deus, de compreender a natureza divina. Então, vamos pensar o seguinte: nós temos hoje, o corpo humano tem 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato, Então, temos esses 5 sentidos, mas através da nossa visão, hoje do nosso corpo, não é possível ver Deus. Através da nossa audição, também não. Do tato, muito menos, E paladar e olfato, muito menos. Então, veja que nós só temos esses 5, somos muito limitados, A nossa capacidade de perceber as coisas à nossa volta, de perceber a realidade que nos circunda é muito limitada. Então, nos falta um sentido capaz de compreender, de ver Deus, na sua natureza, as suas características. Na questão 11, Allan Kardec pergunta, dando continuidade a essa questão: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Então, existe um mistério, envolvendo Deus, envolvendo, as suas características, a sua natureza, e que ainda não nos foi dado a transpor, Mas aí Allan Kardec quer saber se um dia seremos capazes de compreender. E os espíritos respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, aqui os espíritos dizem que sim, haverá um dia em que poderemos ver e compreender Deus. Quando será isso? Quando não mais estivermos obscurecidos pela matéria e estivermos aperfeiçoados. O que ele quer dizer com isso? Que seremos capazes de ver Deus quando nos tornarmos perfeitos, quando depurarmos o nosso espírito, quando não estivermos mais subjugados pela vida material, pela matéria. Então, veja que a matéria densa, a matéria grosseira do nosso corpo, constitutivo atual, ele faz com que a gente esteja preso a certas necessidades, certos instintos, certos apegos que não nos deixam transcender dessa realidade material. Então, aqui ele está dizendo que a gente não tem a capacidade, de compreender Deus. É preciso depurar o nosso espírito, porque não vai ser com nossos olhos físicos que veremos a Deus, Não será através da nossa visão, que seremos capazes de vê-lo, Será apenas uma percepção através das nossas capacidades espirituais. A gente pode até fazer uma analogia um pouco grosseira, Seria a gente querer, por exemplo, que uma formiga compreendesse o ser humano, Então, veja que de uma formiga, na sua constituição simples, compreender o ser humano seria de uma dificuldade tremenda. Seria mais ou menos, fazendo essa analogia, querer que o ser humano compreenda Deus quando ele ainda não tem essa capacidade. Então, Allan Kardec, na questão 11, ele faz uma nota em que ele traz novamente essa questão de que o ser humano, na sua imaturidade, na infância da humanidade, o ser humano ele criou Deus à sua imagem e semelhança.
trazendo para Deus as suas próprias imperfeições. Então o homem vê Deus, né, na sua ainda imaturidade, compreende Deus como sendo aquele ser que possui os defeitos que ele mesmo tem. Então veja que ele está fazendo uma espécie de transferência, né? Ele não está compreendendo Deus na sua realidade, ele está apenas vendo Deus como um espelho da sua própria realidade, com seus defeitos, né? Aquele Deus vingativo, aquele Deus punitivo. Então, na verdade, essa é uma criação dos homens, né? Quando os filósofos dizem que, alguns, né, que o homem que criou Deus é por causa disso, né? Quando o homem, ele criou, na verdade, uma imagem de si mesmo, né? Uma imagem mais poderosa, só que de si mesmo, e não da realidade, né? Não de Deus. Então, é preciso a gente se desfazer dos nossos defeitos, né? Se depurar, nos livrarmos, né? Das nossas imperfeições, para a gente alcançar essa capacidade espiritual de compreender e ver Deus. E Allan Kardec diz ainda, né, que é preciso o desenvolvimento do senso moral para poder a gente penetrar no âmago das coisas, né, para fazer uma ideia mais justa da divindade. O que ele quer dizer? Que somente quando a gente desenvolver um senso, né, de justiça, o senso de amor, de bondade, de caridade, né, desenvolver um senso mais próximo, né, da verdadeira justiça, do verdadeiro amor, da verdadeira bondade e caridade. Porque o que a gente compreende de tudo isso ainda está muito aquém, né? A gente não sabe ainda o que é o amor, a gente ainda não sabe o que é a verdadeira justiça, né? A justiça para a gente é algo que está muito atrelado ao nosso próprio ponto de vista. Mas será que não existe uma justiça que está acima, né, do ponto de vista humano? Né? Existe. E ela talvez muitas vezes nos desagrada e é muitas vezes motivo para a gente se revoltar contra Deus, né? Compreender a caridade, por exemplo, para o Espiritismo, não é simplesmente dar esmola, né? A caridade vai muito além. Para o Espiritismo, caridade é o perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições do outro, né? É a benevolência para com todos. Então veja como é amplo, né? É complexa a questão da caridade. Na questão 12, mais uma questão, né, que Allan Kardec fala na nota dele, que é interessante falar. Ele diz que o ser humano, ele ainda, depois de que se depurar, depois que desenvolver seu senso moral, ele ainda vai ter, né, uma ideia, conseguir fazer uma ideia mais justa da divindade, mesmo que incompleta, mas ela será mais conforme a sã razão. O que quer dizer isso? A sã razão. Né? Então o ser humano, ele desenvolveu sua capacidade, né, de raciocinar, né? Desenvolveu a razão. Depois que ele saiu da condição, né, mais primitiva, ele adquiriu a razão, né? Mas a gente não pode dizer que hoje a gente tem uma razão sã, né? Por que não? Porque nossa razão, ela ainda é muito, dependente, ela é muito contaminada com as nossas paixões, né? A verdade é essa. A gente precisa se desfazer das nossas paixões, das nossas afeições, dos nossos desejos exagerados, né? A nossa vida, muitas vezes, né, talvez a maioria de nós, ela se resume a atender aos nossos instintos mais materiais, né? Nossos instintos mais primitivos. Então vejam que vivemos, né, presos a essas paixões. Precisamos então desenvolver uma razão mais pura, né? Uma razão que veja, que compreenda a realidade como ela é e não como a gente acha que é, né? Não de acordo com os nossos pontos de vista, de acordo com as nossas vontades, com os nossos desejos, com o nosso querer, na verdade. Então, na questão 12, Allan Kardec pergunta: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições?
Os espíritos respondem: de algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-las pelo pensamento, né? Então, é possível, sim, a gente compreender algumas das perfeições de Deus, né? Algumas. Ou seja, os atributos que veremos no próximo vídeo, né? A partir do próximo vídeo, são algumas das perfeições de Deus, né? Ou seja, existem perfeições que ainda nem compreendemos, né? A gente não, as perfeições que a gente compreende, né? Que a gente imagina sobre inteligência, sobre bondade, sobre justiça, né? São algumas. Existem muitas outras que a gente ainda nem sabe que existem, né? E que Deus as tem, né? Também fazem parte dos seus atributos. Então, os atributos que nós veremos são só alguns, né? Os que os Espíritos nos revelaram e são os que a gente, por enquanto, pode compreender, né? Eles não poderiam nos falar de perfeições que ainda não sabemos nem que existem, não temos capacidade para compreender, né? Então, essas qualidades, né, que existem são as que a gente verá a partir do próximo vídeo, né? Mas que elas são só algumas, né? Das que existem, não são todas. E vai depender, né, para a gente até compreender a fundo essas perfeições divinas, né? Porque é difícil a gente até compreender isso. Como é que é ser infinitamente bom e justo? Como é que é ser infinitamente bom? Como é que é ser infinitamente... o que é ser onipotente, né? Então, são características que a gente não tem nem capacidade ainda para compreender como é que são essas características, né? E vai depender justamente do nosso desapego da matéria, né? Nossa subjugação à vida material, né? Não é a gente não ligar mais para a vida material, né? Viver como se não estivéssemos vivos, como não estivéssemos encarnados. Não é isso, né? A vida material a gente precisa viver como encarnados, mas sem desleixar da vida espiritual, né? Sem nos apegar à vida material, né? Nos apegar a coisas, às pessoas, nos escravizar, nos tornar dependentes das coisas, né? Isso não é liberdade. Então, a vida material, ela é uma bênção, a encarnação é uma bênção para a nossa evolução. Precisamos aproveitar as experiências, aproveitar a oportunidade para evoluirmos, mas não para nos apegarmos, né? Então, espero todos no próximo vídeo, espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, podem encaminhar as perguntas que responderemos na medida do possível. Até a próxima!